Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas discussões sobre os sistemas de organização do trabalho, né? A organização do trabalho como uma forma de controle do processo de produção, do processo de trabalho no sistema capitalista, né? Sempre objetivando aí, é claro, o acúmulo de capital, a extração de mais-valia. E aí a gente vai falar agora mais especificamente do sistema conhecido como Sistema de Administração Científica da Produção, de Administração Científica do Trabalho, desenvolvido pelo Frederick Taylor, né, que foi um engenheiro estadunidense, né, que desenvolveu um método de organização do trabalho, de organização da produção, que rapidamente se espalhou, né, pelos sistemas industriais em todo o mundo e que, embora em muitos aspectos já tenha sido superado, em outros tantos aspectos ele continua muito presente ainda no sistema produtivo capitalista atual, tá certo? Então aqui o que a gente eh, vai abordar, né? A gente tem como objetivo apresentar as características desse sistema que a gente chama de sistema taylorista, né? Os seus impactos para o trabalho na sociedade capitalista e compreender esses mecanismos que podem, né, que permanecem ainda na estrutura da produção capitalista contemporânea, tá bom? Bom, Frederick Winslow Taylor, né, foi um engenheiro estadunidense, viveu entre 1856 e 1915. E ele trabalhou, né, como operário também em fábricas e a partir do seu trabalho ele começou a pensar em formas de otimizar o trabalho, de otimizar a organização do trabalho, né, especialmente em relação ao tempo, né? Então a gente pode pensar nesse sistema elaborado pelo Taylor como um sistema de controle do tempo, né? Em que o cronômetro assume aí uma posição muito importante nessa organização científica do trabalho, né? Qual que é o objetivo do Taylor? Né? Acabar com a queima de tempo de trabalho por parte do trabalhador. Ele observou, né, que em muitas indústrias, muitas fábricas, os trabalhadores intencionalmente realizavam algumas atividades de forma mais vagarosa ou gastavam, entre aspas, o tempo, né, ali do expediente com atividades que não eram atividades realmente produtivas, né, e que isso era inclusive uma forma de resistência dos trabalhadores, tendo em vista que o sistema capitalista tirou do trabalhador o controle, né, do seu trabalho, a organização do seu trabalho. Então, uma das formas de resistência encontrada pelos trabalhadores era justamente de ter algum tipo de controle sobre o tempo, né? Ainda que ali num, um cabo de guerra com o tempo da máquina, né? Com o tempo ali que os administradores já estavam buscando controlar. O que o Taylor queria propor, né, o seu objetivo ao propor um método de organização do trabalho, era justamente minimizar essa possibilidade dos trabalhadores terem algum tipo de controle sobre o tempo de trabalho, né? Então ele estava em busca, né, de um aproveitamento máximo da capacidade produtiva, ou seja, é, é, queria que o seu objetivo era que os trabalhadores otimizassem a sua capacidade de trabalho. E o Taylor, inicialmente, né, quando ele tem essa proposta, ele não está pensando, né, vamos dizer que ele era um maquiavélico, né, querendo tirar, roubar do trabalhador qualquer possibilidade de controle do tempo. Ele ainda tinha uma boa intenção, vamos dizer assim, né, porque ele entendia que aumentar a capacidade produtiva dos trabalhadores aumentaria os lucros das empresas, né, e que esses melhores lucros, né, esse melhor desempenho das empresas trariam também melhores condições, melhores empregos e melhor renda para os trabalhadores, tá? É claro que o desenvolvimento do sistema capitalista mostrou
que ele estava errado, né, nessa sua ilusão, nessa sua convicção de que o aumento da capacidade produtiva levaria ao aumento do lucro e, consequentemente, a uma melhoria de vida na condição dos trabalhadores. Primeiro que a gente viu que, né, com o desenvolvimento do capitalismo, o aumento do lucro das empresas não implica necessariamente numa melhoria de condições para os trabalhadores, né? Não há necessariamente aumento de salário ou melhoria nas condições de trabalho, né? E uma outra questão também que Taylor não percebeu, né? E que a história do capitalismo acabou mostrando, né? Era algo que o Marx já havia dito há muito tempo atrás, né? Nas suas análises ali do Capital, é, ainda, né? No século XIX, em que o aumento da produtividade das empresas não leva a um aumento da taxa de lucros. Pelo contrário, existe uma queda tendencial da taxa de lucros conforme se desenvolve a capacidade produtiva das empresas. Por isso que as empresas precisam aumentar a extração de mais-valia, ou seja, aumentar a exploração dos trabalhadores para conseguir um aumento na taxa de lucros, né? Não a produtividade. Mas esse é um assunto que a gente pode trabalhar depois em outro momento. Mas enfim, Taylor estava partindo dessa premissa, dessa expectativa, né, de que o aumento da capacidade produtiva das empresas levaria a um aumento do lucro e o aumento do lucro levaria a melhores condições de trabalho, de renda e de emprego para os trabalhadores, né? Essa convicção se mostrou depois equivocada. Mas, de todo modo, era essa a proposta do Frederick Taylor, né? E como que ele pensa esse aumento da capacidade produtiva, esse melhor desempenho dos trabalhadores no espaço produtivo? Para o Taylor, isso se daria com a subdivisão das atividades, né? Transformando as atividades, as tarefas, né, dos trabalhadores cada vez mais simples, com movimentos cada vez mais curtos e rápidos, né? Então, o Taylor está pensando no gesto, no movimento que o trabalhador precisa fazer para desempenhar determinada tarefa. Quanto menos ele se movimenta, quanto mais rápido, curto é o seu gesto, mais eficiente é a sua tarefa, né? Então, a ideia do Taylor é subdividir as atividades de forma que as tarefas fiquem cada vez mais simples. E aí, cada movimento é cronometrado. Cada movimento que o trabalhador precisa fazer é medido, né? O tempo que ele leva, o dispêndio de força, de energia, de capacidade mental que o trabalhador precisa desempenhar para realizar aquela tarefa. Tudo isso é medido, colocado numa planilha, colocado em fórmulas, colocado a uma prova científica, matemática, para saber o ideal, né? Qual que é a quantidade ideal de trabalho diário. Ou seja, o Taylor está pensando numa otimização do trabalho para aumentar a capacidade produtiva, mas pensando também que esse trabalhador ele não pode trabalhar ao ponto da exaustão, porque isso vai levar a problemas de saúde e pode prejudicar, inclusive, a produção. Então, ele está pensando ali qual que é a quantidade ideal de trabalho. E aí, né, com base nessa ideia, que principalmente nas suas obras Princípios da Administração Científica e Shop Management, né, que são de 1910 e 1911, mas nos Princípios da Administração Científica, que é uma obra mais elaborada, né, ele vai cientificizar todas essas questões que ele está colocando, né, de como otimizar o tempo de trabalho, como otimizar os movimentos dos trabalhadores. Então, ele vai propor, né, essa divisão técnica do trabalho na produção industrial. A gente já tinha visto que essa ideia de divisão técnica é também uma divisão social do trabalho, porque na medida em que se separa a organização, o planejamento da execução da atividade de trabalho, isso implica numa subordinação da execução em relação ao planejamento, certo? Então, uma divisão técnica é também uma divisão social.
Mas o Taylor vai falar em divisão técnica, ele não vai entrar nos méritos sociais dessa divisão. Ele vai falar de uma divisão técnica do trabalho na produção industrial, né? Colocando aí em duas esferas diferentes, a administração e a produção. Né? A administração, a gerência, e a produção, a execução da tarefa. Mas o Taylor vai um pouco mais além disso, porque essa divisão entre administração e produção já estava presente aí nos primórdios, né, da organização do trabalho no capitalismo industrial. O Taylor ele vai propor subdivisões dentro de cada uma dessas esferas, ou seja, otimizar o trabalho da produção, da execução de tarefas, mas também otimizar o trabalho da administração. Então, o Taylor propõe essa subdivisão, né, das esferas da administração e da produção, né, é, visando garantir maior rapidez, precisão, né, é, é, na execução das atividades, né, tanto nas atividades de produção, nas atividades de execução, mas também nas atividades de planejamento, de controle, de gerência, tá certo? Para isso, né, a produção industrial ela vai precisar de trabalhadores, né, com atributos, com requisitos mínimos, né, de desempenho, né, para cada tarefa. Ou seja, você não precisa mais de um trabalhador que saiba fazer um sapato do início ao fim. Você não precisa mais daquele artesão que fazia, que costurava o sapato, todo o processo do sapato. Você precisa de um trabalhador agora, numa indústria ah, de calçados, um trabalhador que saiba furar o couro, outro que saiba costurar o couro, outro que saiba passar o cadarço, outro que saiba colar a sola. Então, o que se exige do trabalhador é cada vez menos, né? Então, é um nível mínimo de conhecimento e habilidade que o trabalhador precisa ter para desempenhar aquela tarefa. Para o Taylor, é importante que o trabalhador saiba aquele mínimo, ele não precisa saber mais do que aquilo, porque a sua tarefa vai ser aquela mínima, vai ser aquela tarefa simples, mecânica, repetitiva, tá certo? Taylor estava numa discussão, né, sobre como conquistar o trabalhador para o aumento da produtividade, ou seja, ele queria pensar em como ganhar o trabalhador, ganhar a subjetividade do trabalhador, para que o trabalhador desempenhe da melhor forma possível as suas tarefas, né? É, antes do Taylor, né, e ele reforça muito isso na sua obra, essa tentativa de trazer o trabalhador, né, de conquistar essa subjetividade do trabalhador para o aumento da produção, era uma tentativa por meio do incentivo, né, confiando na iniciativa do trabalhador que vai estar disposto a dar o melhor de si para desempenhar a sua tarefa. Taylor achava que isso não iria ter sucesso, porque justamente porque existia resistência, o trabalhador poderia se sentir roubado, né? Então, o que o Taylor está querendo propor é que subordinar o trabalhador a essa gerência científica requer que o trabalhador saiba o mínimo possível do processo produtivo, ou seja, ele tem que desempenhar simplesmente uma tarefa, né? Então, essa ideia da divisão da tarefa e das responsabilidades e de delegar atividades estritamente necessárias, né, à execução de um trabalho, é fundamental para garantir essa subordinação. O trabalhador ele não precisa saber muita coisa, ele precisa desempenhar aquela tarefa. Ele vai ser contratado para desempenhar uma tarefa específica e aquilo que ele precisa fazer, né? E como que ele vai fazer isso da melhor forma possível? Taylor defendia uma rigidez no controle de tudo que envolve o processo de produção. Uma rigidez que vai moldar o gesto do trabalhador, ou seja, o movimento que o trabalhador tem que fazer, ele é pensado, ele é calculado, e todo trabalhador que for assumir aquela determinada função tem que tem que se movimentar, tem que fazer o gesto exatamente da mesma forma, tá certo? É, uma rigidez também
na moldagem, né, na definição das operações intelectuais que os trabalhadores precisam fazer, ou seja, o que, que o trabalhador precisa pensar para desempenhar aquela função, né? Isso tem um impacto, inclusive, na conduta pessoal do trabalhador. Então, tudo isso, né, todo esse molde, todo esse modelo de como deve ser o gesto, como que o trabalhador deve pensar, né, como ele deve agir dentro do ambiente de trabalho, como ele deve agir nesse momento da produção, tudo isso é previamente estabelecido, ou seja, precisa de um corpo de gerentes, de administradores, de cientistas, pensando qual é o melhor gesto, qual é a melhor forma do trabalhador executar, né, de se movimentar, de pensar, de agir dentro do espaço produtivo, né, visando essa maior produtividade, essa otimização do tempo, né? A gerência, então, a administração, a gerência dentro do universo produtivo, ela tem essa função de reunir e classificar os conhecimentos sobre as atividades de trabalho, conhecimentos esses que pertenciam anteriormente aos trabalhadores. Então a gerência ela reúne esses conhecimentos sobre a atividade de trabalho, ou seja, o que precisa ser feito, como precisa ser feito para executar uma determinada atividade e transformar, né, esses conhecimentos em normas, né? Então, se antes você tinha um sapateiro que costurava o sapato de um jeito e outro sapateiro que costurava o sapato de outro, o gerente vai ser o cara responsável por pegar o melhor das duas formas e estabelecer uma norma. Fala, a partir de agora, o sapato deve ser costurado desta forma. Ou seja, uma norma, uma regra, uma fórmula que vai ser passada aos trabalhadores como uma instrução, né? Como uma ficha de instruções dizendo de como que o trabalhador deve agir para executar aquela tarefa, né? Então, o Taylor vai colocar, né, para a gerência algumas atividades, né, alguns objetivos, né? Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, ou seja, cada gesto, cada movimento, cada ação do trabalhador no processo produtivo tem que ser incorporado dentro de uma ciência, né? Uma ciência que vai racionalizar tudo aquilo que é feito, né, no processo de trabalho. Então, cada elemento do trabalho individual ele vai se desenvolver como uma ciência. A gerência também tem a função de selecionar, treinar e aperfeiçoar cientificamente o trabalhador, ou seja, o trabalhador vai ser treinado cientificamente para desempenhar aquela função que também foi pensada cientificamente, para ser executada daquela forma, né? E a gerência também vai ter, né, como prerrogativa, né, estabelecer essa divisão de trabalho e de responsabilidades entre direção e trabalhador. Tá? O que o Taylor observa é que antes, né, nesse processo de consolidação da indústria no século XIX, o trabalhador tem responsabilidades que para o Taylor não faz sentido que o trabalhador tenha aquela responsabilidade, né? Que são responsabilidades que são de gerência. Então o Taylor vai dividir isso, né? Vai limpar ali, né, essa divisão de trabalho, do trabalho de administração e do trabalho de execução, né? E inclusive não só dividir as tarefas, mas dividir também as responsabilidades. Ou seja, o trabalhador não tem que pensar sobre algo que não faz parte do escopo do seu trabalho, que é a execução de uma tarefa simples, mecânica, repetitiva, certo? Algumas responsabilidades que antes caíam sobre o trabalhador agora devem ser da gerência. Da mesma forma, a gerência também não tem que assumir responsabilidades ou desempenhar tarefas que são exclusivas dos trabalhadores, tá certo? É, a grande, o grande pano de fundo, né, do método científico do Taylor é a questão do estudo do tempo, né? A grande questão dele era o tempo. Então, a gente pode dizer que a marca do Taylorismo é o cronômetro, é o relógio,
né? O grande esforço do Taylor foi justamente estudar o tempo, estudar como o tempo pode ser melhor aproveitado, como o tempo pode render mais dentro do espaço produtivo, né? Taylor propõe, né, que a função de administração, a função de gerência, ela precisa ser ampliada, né? Inclusive no que tange o número de trabalhadores ocupados nas funções de gerência. Então, antes, né, em fábricas, nas indústrias, antes do método taylorista, né, era comum ter poucos gerentes, às vezes um capataz, né, um supervisor ali, para comandar uma linha de produção, ou comandar uma planta de uma indústria. O Taylor propõe que se aumente o número de trabalhadores nas funções de gerência e de administração, porque também o trabalho do gerente, o trabalho do administrador precisa ser subdividido em tarefas mais específicas. Por isso ele defende uma chefia, né, uma gerência numerosa, mas funcional, ou seja, ela tem que desempenhar uma função específica para ser eficiente, né? Ah, o método taylorista ele defende também a padronização dos instrumentos, né? Porque cada instrumento vai ter um tempo de trabalho diferente. Então, para que a gente tenha uma padronização do tempo, é preciso também uma padronização dos instrumentos, dos materiais, dos movimentos dos trabalhadores, né? É, essa ideia do movimento do trabalhador ser padronizado, acho que aquela cena clássica do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, em que ele está ali apertando o parafuso, né, numa linha de produção, fazendo um movimento repetitivo, aquela linha de produção, aquela cena, né, em que tem um trabalhador, né, apertando o parafuso, o outro martelando, né, um outro fazendo uma outra coisinha ali dentro de um espaço pequeno de tempo, e o movimento ele é repetitivo, né? Ao ponto do trabalhador, depois que para a linha de produção, ele continuar com um tique nervoso, né, de repetir aquele movimento, isso é a ilustração cômica, né? Mas é muito real do que é o Taylorismo, do que é essa ideia de padronização dos movimentos e do tempo do movimento, do gesto do trabalhador, né? Então, esse filme é um clássico, entre outros motivos, porque ele ilustra muito bem o que é o Taylorismo na indústria dos países capitalistas desenvolvidos, né? É, Bom, então essa ideia de dividir tarefas, né, de especializar cada vez mais as atividades, tanto as atividades de produção quanto as atividades de gerência, é algo fundamental para o bom desempenho deste método científico, que nós chamamos de método ou sistema taylorista, tá certo? Ele é baseado numa especialização extrema de funções, de atividades, de ferramentas, de movimentos, de operações intelectuais, ou seja, até aquilo que o trabalhador pensa, né, para executar a sua tarefa, ele tem que ser padronizado e extremamente especializado. O trabalhador não tem que pensar no que o colega do lado está fazendo, né? Ele não tem que despender, gastar energia mental, intelectual com algo que ele não está desempenhando. Então, se ele está desempenhando uma tarefa específica, ele tem que canalizar a sua energia mental, intelectual e, obviamente, sua energia física naquela função, naquela, naquela atividade específica, né? Então, a especialização da função leva também a uma especialização da capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio, da capacidade intelectual também dos trabalhadores, né? O que, de certa forma, vai definindo traços comportamentais dos trabalhadores, né? E criando, inclusive, um perfil, né, comportamental dos trabalhadores necessários para a produção, né? Na medida em que as empresas elas vão procurando trabalhadores que já estejam
devidamente formatados, né, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, né, nas suas capacidades intelectuais, a serem cada vez mais especializados, cada vez mais específicos, né? Então, um trabalhador que passa anos trabalhando ali apertando parafuso, né, provavelmente ele só vai ser contratado para apertar parafuso o resto da vida, porque ele foi sendo moldado, né, os seus comportamentos foram sendo definidos de tal modo que ele se torna um trabalhador ultra especializado numa determinada função, né? É, né, e como, né, para a gente reforçar aqui, a grande ideia, né, do Taylor é justamente reduzir tudo que é desnecessário, né? É, tudo que é ocioso, tudo que não seja produtivo, né, dentro do espaço de produção industrial. Então, a reduzir a quantidade de operações desnecessárias, reduzir o tempo de execução das atividades, reduzir o gasto de energia física e mental, reduzir a ociosidade dos equipamentos e a ociosidade dos trabalhadores, reduzir o intervalo entre as operações, né? Essa ideia de racionalização do tempo e de racionalização das atividades ela se coloca nesse sentido de uma redução, né, de tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é perda de tempo, tudo aquilo que é ocioso, né, tudo aquilo que é gasto desnecessário de energia física e mental, né. É, o Taylor coloca como, né, fundamental para que isso ocorra, né, é que o trabalhador ele não tenha escolhas, ou seja, é, é, ele não tem que pensar, ele não tem que decidir, ele não tem que pensar em nada a não ser naquela tarefa que ele vai executar, né? Então, esse trabalhador ele vai ser instruído por fichas, por normas, por ordens claras, específicas, né? Rígidas, e em que ele não precisa pensar, ele não precisa decidir, ele não precisa tomar decisão, né? Ele não precisa fazer escolhas, ele simplesmente executa a tarefa, né? É por isso que o treinamento do trabalhador para esse sistema taylorista, para esse sistema cientificamente organizado, ele é um treinamento bastante, né, o treinamento ele tem uma importância muito grande porque ele funciona como uma espécie de adestramento do trabalhador, né? Um adestramento como a gente adestra animais, né, que vão ser recompensados ali por um esforço mecânico, impensado, né? Um esforço que não cabe decisão, que não cabe escolha, né? Que não cabe nenhuma operação intelectual muito mais elaborada, né? É, enfim, atribuem aí ao Taylor, né? Não se sabe exatamente até quando, até onde isso é verdade, mas se atribui a Taylor uma ideia de que o trabalhador, né? Que o Taylor falaria isso, que pro Taylor, o trabalhador ele é um macaco amestrado, né? Ele é um animal que vai ser adestrado para desempenhar uma tarefa. Então nisso a gente vê essa desumanização, né, do trabalhador, essa desumanização da atividade de trabalho, né? Porque o trabalho ele é controlado, né, pela gerência, ele é controlado por essa administração científica, né, que está visando ali a extração de mais-valia, né, a ampliação da extração de mais-valia, a ampliação de trabalho excedente, né, a ampliação de acúmulo, né, de lucratividade por parte dos empregadores, por parte dos proprietários aí das indústrias, né. Esse sistema taylorista, ele é responsável por uma alienação ainda mais profunda do trabalho, né? Se o trabalho no capitalismo, né, de maneira geral, já é um trabalho alienado, porque nem o processo de trabalho, né, nem o controle sobre o processo de trabalho, nem o resultado, né, o produto do trabalho pertence ao trabalhador, né, com o Taylorismo isso é elevado
há uma potência enorme, porque o trabalhador ele não tem o mínimo de controle sobre o seu tempo de trabalho, sobre o seu gesto de trabalho, sobre sua atividade de trabalho. Ele é um repetidor mecânico de atividades, né, de gestos ah, cientificamente pensados, né, eh, previamente planejados, previamente estabelecidos. É claro que esse sistema ele já passou por transformações, né? A gente vai ver que o Fordismo é é um outro sistema que se apropria do Taylorismo e coloca novos elementos, como a esteira, como a linha de produção. A gente vai ver na próxima aula. A gente vê que esse sistema Fordista-Taylorista, ele chega num limite, né? Chega num, num momento de crise, né? E ele é repensado, ele é reformulado, temos reestruturação produtiva, né? Que coloca novos paradigmas de produção, de organização do trabalho, mas a gente consegue ainda perceber no trabalho produtivo, né? Tanto na produção material, na produção industrial, quanto também no setor de serviços, é possível ver isso, características do trabalho, dessa organização do trabalho, desse sistema de organização taylorista, né? Da divisão de tarefas, do, 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 ah, do esforço cada vez mais concentrado, mais especializado numa determinada tarefa. Então, tudo isso, por mais que a gente tenha vivenciado uma série de transformações, né, na organização do trabalho, na organização da produção e na organização do trabalho ao longo do desenvolvimento capitalista, muitos elementos do Taylorismo ainda são presentes e ainda podem ser constatados e vistos aí em diversos setores da produção. É bom, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida me procurem e um grande abraço.